Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio imenso nessa noite poder ser mensageiro do nome do nosso Senhor Jesus. Privilégio que agradeço à comissão executiva da CNHP, responsabilidade. Ao mesmo tempo também agradeço a Deus por esse convívio com o PH e já pude conhecer alguns irmãos, poucos, diante desse auditório, já que a nossa igreja ela sediou em 2016 a reunião executiva e foi um momento muito bom estar conhecendo vários irmãos juntos ali, termos aqueles dias de comunhão. E agora, acima de tudo, o que eu agradeço a Deus é o privilégio de ser mensageiro da palavra dele, pelo simples fato de poder estar num lugar como esse e a nossa boca pronunciar o nome de Jesus. Essa é uma gratidão que eu sempre faço, porque nossos lábios não são dignos de proclamar esse tão doce e grandioso nome. Ao mesmo tempo que é um nome doce, é um nome extremamente poderoso, o nome de nosso Senhor Jesus. E os nossos lábios não são dignos, mas Ele nos deu essa graça maravilhosa. Amém? Vamos ler a palavra nesse momento. Em Atos capítulo 9, foi-me dado a missão de estarmos falando sobre o tema Eis que o homem presbiteriano saiu a semear a paz. E somos discípulos do Senhor Jesus. Atos 9, ele registra a conversão de Saulo. Então, nada melhor do que vermos Jesus semeando a paz. E eis que Jesus saiu a semear a paz para homens que estavam em caminhos que achavam que estavam no caminho bom, como muitos de nós, mas de repente, no encontro com o Mestre, com o Salvador, percebemos que há caminhos que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas que no final são caminhos de morte. Mas o Senhor Jesus veio sobre nós e nos deu a sua paz, como assim fez com o apóstolo Paulo, quando ainda era mais conhecido como Saulo. Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Oremos mais uma vez. Pai Santo, continua a falar. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado pelas orações que recebemos até aqui. Obrigado, ó Pai, por sermos cercados de tanto amor, de tanto carinho, por termos, ó Pai, a Tua paz sobre nós. Obrigado, meu Pai. É a nossa oração, que o Teu Santo Espírito fale conosco e, acima de tudo, nos dê força para vivermos o Teu Santo Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é uma história de um amor incondicional, do maior amor que existe nesse universo, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história que nos fortalece no caminho pela paz, já que nós vemos aqui nesse texto o Senhor Jesus selando a paz com um grande inimigo dele. Nós vemos o Senhor Jesus convertendo um homem, mudando um homem, acabando com uma batalha ferrenha
e manifestando ali algo que a humanidade na sua natureza não quer, porque o ser humano na sua natureza quer a derrota dos seus inimigos, quer a humilhação dos seus inimigos, quer os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não há nada de mais querer o inimigo debaixo do nosso pé, se esse inimigo for o diabo. Diz a palavra que um dia o Senhor colocará ele debaixo dos nossos pés, não pela nossa força, mas Jesus vai colocá-lo. Mas não é assim com a humanidade. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas. E isso a gente aprende com o próprio Senhor Jesus. Se a gente pensar, eis que o homem presbiteriano saiu a semear a paz, acima de tudo devemos pensar em Jesus saindo e semeando a paz, em Jesus fazendo aquilo que Ele agora designou para nós, aquilo que Ele nos investiu como seus discípulos. Aqui nós temos Jesus selando a paz com Saulo de Tarso, fariseu, homem que, por zelo, se tornou ignorante, mas que a história dele é mudada. E depois desse encontro, ele mesmo fala sobre essa paz. Em Romanos 5:1, ele fala que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor que nos justifica, sem merecermos, nos tornando justos, fazendo com que entremos em aliança com o Pai. Nós agora não estamos mais em guerra contra Ele. O nosso pecado faz com que a gente se volte contra o Senhor, com que a gente lute contra o Senhor, com que a gente guerreie contra a vontade dEle. Isso é uma característica normal do pecado. E Paulo também escreveu em Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. O espírito luta contra a carne, o Espírito Santo luta contra nós, e nós, na nossa natureza, lutamos contra o Espírito Santo, mas graças ao nosso Deus, que o Espírito Santo é mais poderoso do que cada um de nós aqui, e Ele prevalece. Como o Senhor prevaleceu sobre Paulo, diz o versículo 1, aí de Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Isso aqui, irmãos, Paulo aparece aqui ainda conhecido como Saulo, seu nome hebraico. E Saulo tinha aparecido anteriormente justamente na morte de um grande discípulo do Senhor, que era o diácono Estevão. E diz a palavra que Saulo segurou a roupa daqueles que apedrejaram Estevão e que ele consentia, ele era a favor do apedrejamento daquele homem de Deus. E ainda que ele tivesse visto um homem que muitos diziam que a face dele era como de um anjo, como ele transmitia a paz de Cristo. A paz é uma das saudações mais comuns nossa. Paz seja convosco, graça e paz, a paz do Senhor. E essa paz que excede todo entendimento era uma paz que estava em Estevão. Mas Paulo não foi tocado em nada, Paulo não mudou nada, ele não ficou compadecido, ele não ficou quebrantado, mesmo diante de um homem que não revidava, que não atacava, diante de um homem que apenas manifestou a sua fé, aquilo que ele cria, aquilo que ele viu, ensinando a Bíblia desde o Antigo Testamento e seu cumprimento em Cristo. Um homem pacífico, mas um homem de guerra, um homem que quer batalha,
Um homem que quer lutar contra outro homem, ele não está nem aí quando ele vê isso. Ele segue na sua dureza. Então, Saulo não mudou nada. É do homem na sua natureza se voltar contra Deus. E aí, irmãos, eu diria o seguinte: se você ler a Bíblia toda, você vai perceber que a Bíblia, por exemplo, não se empenha em ensinar a gente a amar a nós mesmos. Hoje é uma coisa muito ensinada na psicologia moderna. Talvez qualquer coisa que você vai se tratar, se for na mente, vai se falar muito sobre o você se amar. Mas a Bíblia não se empenha nisso. A Bíblia cita o mandamento maior, fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Aí muitos dizem, tem 3 mandamentos aí: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Mas não há 3 mandamentos, há apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar as outras pessoas como nós nos amamos, nos colocando esse desafio. Mas é interessante que Jesus depois ele dá um novo mandamento. E a forma como devemos amar as pessoas não é a forma como nós nos amamos, mas você tem que amar esse irmãozinho aí que está do seu lado, como Jesus amou ele. A medida não somos nós, ela deixou de ser. Jesus estabeleceu que a medida é Ele. A medida é o próprio Cristo de Deus, amar uma pessoa como Cristo amou. Por que a Bíblia não se empenha em ensinar a gente a amar a nós mesmos? Porque isso já é da nossa natureza. Nós somos loucos de amor por nós mesmos. Nós somos doentes. Então nós nos tornamos egoístas. Então, quando nós não temos apenas amor por nós mesmos, nós intensificamos às vezes esse amor, pelo menos até a nossa família. E parece que nós amamos outras pessoas, mas não. Amamos a nossa família. E aí a Bíblia encoraja que nós somos bênção para todas as famílias da terra, porque isso era bênção para Abraão. E não cabe a nós nos fecharmos no nosso círculo. Então a Bíblia, irmãos, ela quebra o homem, porque se nós formos doentes nesse amor por nós mesmos, nós nos tornamos cegos, egoístas, e praticamos a idolatria mais comumente praticada, que é termos a nós mesmos como Deus, e nos tornarmos a medida de todas as coisas, como o bispo Agostinho de Hipona, um bispo pai da igreja, ele dizia: se você crê no que quer, no Evangelho, e rejeita aquilo que você não quer, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. E você torna a medida do que é aproveitado da palavra de Deus e o que é rejeitado, o que é para a gente e o que não é. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos desafia a amar Jesus. Se nós lermos esse texto do apóstolo Paulo e a sua conversão, é um desafio para amarmos Jesus. Um amor incondicional, um amor inexplicável, um amor que vai além de todo amor. Um amor que Paulo não conhecia. Esse amor de amar as outras pessoas como fomos amados pelo Mestre, porque ele era tomado de ódio, ele era tomado por um zelo corrompido, ele se achava certo, mas ele estava sendo enganado pelo seu próprio coração, porque ele respirava ameaças e morte. Saulo era como um animal bufando. Pensou no meio da noite? Tu vê um bicho assim, só os olhinhos brilhando assim no escuro, e uma respiração forte dessa. Um dia eu preguei de um texto desse aí, numa congregação da nossa igreja, que é num lugar chamado Tinguá, é uma reserva florestal. A igreja é de frente para a mata fechada, e eu perguntei para os irmãos, dizem que aparece de vez em quando alguma onça pintada, e eu perguntei para os irmãos, já pensou? Andando aí no meio da noite, você vê uma onça pintada, e a onça está lá. O que tu vai fazer, meu irmão? Além de dar linha na pipa, correr, mete o pé, sai fora. É o que os cristãos estavam fazendo diante de Paulo. Fugiam, para não negarem a sua fé. Nós fomos
ordenados a não negar a nossa fé. Mas, meu irmão, se tu pode fugir, foge. É o que eles faziam. Então, Saulo era tomado desse ódio, desse rancor, bufando como um animal pronto a devorar uma presa. E ele fez isso, diz o versículo 2. Aliás, o próprio versículo 1, no finalzinho, ele se dirigiu ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O que acontece, irmãos? Paulo perseguia a igreja, aliás, Saulo perseguia a igreja. Não esquenta aqui se confundir, uma hora fala Saulo, Paulo, os irmãos sabem que é a mesma pessoa, né, irmãos? Esses nomes dói da nossa cabeça, né? Saulo, ele perseguia a igreja não como um libertino louco, mas como um religioso que pensava ser zeloso. E aí eu penso, irmãos, que a conversão de Saulo é uma palavra principalmente para nós que estamos aqui no auditório, onde é só a igreja de Cristo. Porque não é a conversão de um homem que não cria em Deus. Não era a conversão de um ateu simplesmente indo contra a Bíblia Sagrada. Saulo cria nas escrituras que tinham sido escritas até ali, que era o Antigo Testamento. Saulo era um religioso. Nós somos religiosos. E pela graça de Deus, temos que louvá-lo por estarmos verdadeiramente ligados a Cristo, o Salvador da humanidade, não numa religião cega. Mas mesmo agora, seguindo a Cristo, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos ser tomados por um ódio no coração, por uma raiva, por alguma coisa, e em nome da própria religião, imprimirmos o mal e oprimirmos pessoas. Como Saulo fazia, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas. Ele queria a autoridade dos líderes religiosos. E, irmãos, uma coisa eu acho interessante sobre a autoridade. Eu não tenho autoridade porque um dia fui ordenado pastor. Nós não temos autoridade porque um dia fomos ordenados presbíteros ou diáconos. A autoridade é mais, na verdade, uma conquista do que algo que simplesmente alguém disse que você agora é. O próprio Senhor Jesus, no final do seu... Aliás, Jesus não tem final de ministério, né, irmãos? No final do seu tempo aqui na terra, em carne e osso, no final foi que ele disse, depois de ele ter morrido, ressuscitado, e ter feito isso provando o seu grande amor, o grande poder de Deus, é que ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele deu ordens então à sua igreja: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu ordenei para vocês. Jesus mostra para a gente que ele conquistou essa autoridade. Essa autoridade não estava simplesmente num título que ele tinha, porque Jesus nem carregava títulos. Ele era só Jesus. Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria. Ele era o Galileu. Só Jesus, em sua simplicidade e em seu poder. Saulo, irmãos, ele não parou. E aí, irmãos, uma outra coisa que eu penso, por que é importante para nós que somos da igreja. Saulo, por exemplo, ele se achava muito conhecedor das Escrituras. E talvez fosse. O grande problema é quando o homem acha que já está completo e não abre o seu coração para ver que há algo a aprender de Deus. Por exemplo, irmãos, ele simplesmente descartou Jesus. Jesus era um mentiroso, falastrão, que estava iludindo pessoas,
E ele não parou para ler o Antigo Testamento e ouvir as histórias de Jesus e ver se fazia sentido. E comparar o que acontecia no ministério de Jesus, o que aconteceu. Não é muito clara a Bíblia onde Paulo estava nos dias do ministério público do Senhor Jesus. Mas ele ouviu falar, se ele não estava em Israel naqueles dias. E ele não parou para considerar. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos simplesmente desprezar uma palavra que nos é dada, sem considerar elas no nosso coração. Sem compararmos o nosso coração com as Escrituras, aquilo que foi dito com o que é revelado. Saulo simplesmente ignorou. Ver se Jesus realmente era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque ele era, mas ele não observou essas coisas, e por não observar estava num caminho perigoso, mau, errado. E isso, irmãos, infelizmente, é um mal de quem pensa que sabe muito, de quem pensa que é inteligente. Meu irmão, você pode ficar chateado com o que eu vou falar. Eu sou presbiteriano sempre, não pretendo sair nunca da igreja presbiteriana. Mas vai dizer que a gente não se acha mais inteligente que os outros. Não é um mal de presbiteriano se achar mais sábio. Talvez você discorde de mim. Eu falo da minha parte da igreja, que é a única que eu conheço em toda a minha vida. E sabe uma coisa, irmãos, que eu amo tanto a igreja presbiteriana, que eu não, na minha comunidade local, qual eu faço parte, que amo, eu não quero gastar o meu tempo simplesmente revelando o mal, os defeitos que há nas igrejas fora, sem tratar, infelizmente, às vezes o mal, os defeitos que há em nós, para que a gente cumpra fielmente a missão de Cristo. O Brasil precisa de uma igreja quebrantada. Eu sou da Baixada Fluminense, e a única esperança que eu vejo para a Baixada Fluminense se chama Jesus Cristo. A Baixada é conhecida por ser um lugar de violência. Eu nunca ouvi falar do governo do estado do Rio de Janeiro ter política de segurança pública para a Baixada Fluminense. Quando você ouve falar de alguma coisa, fala-se da capital, do Rio de Janeiro. Nós somos o resto. Qual a esperança para mim, para minha cidade, que eu amo? Para o lugar que eu amo e que é chutado pelos outros? A minha esperança é o Senhor Jesus Cristo. Mas ela não precisa essa cidade não precisa de uma igreja arrogante, que se acha mais sábia. Ela precisa de uma igreja humilde, quebrantada, rendida aos pés de Jesus, que sabe que toda a sabedoria está apenas no Senhor, e não em nós. E que cabe a nós a humilhação constante em buscar nele, em confiar nele, em se humilhar diante dele, e saber que há muito para crescermos, e que a ordem para sermos cheios do Espírito Santo é por toda a nossa vida, porque a esperança para a minha cidade, meu irmão, e também para a sua, para o Brasil, é o Senhor Jesus Cristo. Estamos em anos de eleição, mas a esperança é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a esperança é a igreja a qual você faz parte, meu irmão, porque ela que está ali na sociedade, é ela que vai resgatar pessoas que poderiam se tornar marginais, ou que deixarão de ser, que formará cidadãos honestos. Ninguém pode nessa terra desempenhar isso melhor do que a igreja de Cristo. Só que aí, irmãos, Saulo simplesmente ignorou o que foi dito a ele, porque ele era inteligente demais, ele era sábio demais, e aí ele tratava as coisas com violência, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Violência até contra mulheres. Enquanto seguia, diz o versículo 13, irmãos, enquanto seguia
pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu acho legal essa questão da luz brilhar, porque aqui é uma luz física de fato brilhando. Jesus se manifesta por meio de uma luz. Mas todos nós, convertidos a Cristo, tivemos um encontro com a luz. Não físico como Paulo aqui teve, a não ser que alguém teve uma conversão mais parecida, mas tivemos um encontro com a luz, que é Cristo. Porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E Ele é a luz do mundo porque Ele clareia as coisas. Ele mostra que nós somos pecadores. Ele mostra o mal que há no nosso coração. E essa luz continua a brilhar em nós mesmo hoje, que somos da igreja. Sabe, irmãos, aquilo que eu falei anteriormente, do que sobe à nossa cabeça, sobe ao nosso coração, e que a gente tem que tratar muito. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, vergonha de tudo. Eu não gosto de festa de aniversário. A igreja assiste em me homenagear no aniversário, mas eu não gosto. É aquela coisa que a igreja faz o que ela quer fazer, não o que a pessoa quer. Eu gosto que eles me homenageiem porque eu me sinto amado, mas eu não gosto das pessoas olhando para mim enquanto está batendo palma, parabéns para você, e estou eu lá no meio. Se eu pudesse me esconder, sempre podia me esconder, mas uma coisa que eu falo para a minha própria igreja, irmãos, para a gente tratar o nosso coração, porque a gente, às vezes, evangélicos, há muito estrelismo em nosso meio e a gente precisa fazer as coisas de um jeito que somente Jesus brilhe. Eu digo o seguinte, eu que era aquele jovem que não gostava de aparecer, fui ordenado ao ministério com 23 anos de idade e continuava sendo tímido como sou até hoje. E no dia que eu fui declarado pastor, naquele dia que eu me ajoelhei, oraram por mim, é como se eu sentisse o Espírito Santo tomando a minha vida, mas ao mesmo tempo o diabo vindo no ouvido e dizendo, agora tu é o pastor. E ser tomado pela vaidade. Eu só passei a ter que lutar contra a vaidade, irmãos, depois que eu me tornei pastor. Eu passei a ter que lutar contra esse desejo de querer aparecer, depois que eu me tornei pastor. Era para ser o contrário. E luto contra isso, dia e noite. E preciso que Jesus me humilhe, não para me descartar, mas para me reaproveitar para Ele, todos os dias. E, irmãos, por que eu sei que eu tenho que lutar contra a minha vaidade? Porque eu sei que a luz de Cristo está brilhando na minha vida. E Ele não deixa as coisas ocultas, Ele clareia, Ele revela as coisas de um jeito que o homem na sua natureza não veria. E quando Jesus declarou, por exemplo, eu sou a luz do mundo, foi num contexto, logo depois daquele momento em que escribas e fariseus levaram uma mulher pega em adultério, flagrante, até ele, e Jesus trouxe luz ao coração daquelas pessoas que ali estavam. E ele disse aos escribas e fariseus, quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aqueles homens apresentaram apenas a mulher, não apresentaram o homem. Os caras estavam cheios de pecados, acobertando o homem, levaram apenas a mulher, sem contar que o principal é o seguinte, o coração deles dava a impressão que eles estavam lutando pela moral, pelos bons costumes, por uma vida virtuosa, por uma sociedade sem adultério, sem infidelidade. Mas eles queriam só pegar Jesus num erro. Jesus, então, ele revela a intenção daqueles corações. E o mestre também trouxe luz para a mulher, porque ela saiu dali sabendo que podia receber o perdão do pecado dela.
Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não. Agora vai e não peques mais. Um dos grandes problemas da nossa sociedade, irmãos, é que a gente transforma a mulher na heroína da história. E Jesus como se fosse alguém que só amou a adúltera. Mas Jesus, ele amou todos. Porque o que Jesus fez naquele ambiente, irmãos, foi revelar o pecado de todo mundo para dar uma oportunidade de ter aqueles corações transformados, renovados e sair daquela carga pesada de pecados de homens e também daquela mulher que não viviam em paz, que viviam em guerra, em contenda, em ódio. Muitos acham que Jesus só amou a mulher adúltera e que Jesus não amou os escribas e fariseus, os religiosos. Mas quando Jesus disse para eles: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus amou aqueles homens, porque o maior amor de Jesus é revelar quem nós somos, para então nos perdoar, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. E aqueles escribas e fariseus, a começar pelos mais velhos, né? Espera-se a sabedoria dos mais velhos, né, irmãos, para ensinar os mais novos. Eles saíram e os mais novos foram saindo depois dos mais velhos. Ficou ele e a mulher, a qual ele disse depois: vai e não peques mais. Sabe por quê? Jesus falou: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra, porque naquele ambiente só tinha um que podia tirar a pedra, e era Jesus. Mas ele decidiu não atirar, pelo contrário, perdoar todos. Irmãos, e dizendo à mulher então, né, na famosa frase que infelizmente muitos gostam de pegar aquela primeira frase, né, aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra, para dizer assim: olha, estou pecando, vou continuar pecando e ninguém pode me acusar. Quando Jesus queria simplesmente que aqueles homens admitissem o seu pecado, porque depois ele disse: porque aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, foi para arrependimento dos escribas e fariseus. Depois ele disse a palavra para arrependimento da mulher: vai e não peques mais. Porque na verdade é o seguinte, irmãos, aqueles homens estavam lá querendo pegar Jesus num erro. Quem lê as escrituras sagradas, tomado pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, para simplesmente jogar carapuça em alguém, vai deixar um caminho de rastro e morte, irmãos. Quem lê as escrituras sagradas, tomado pelo amor de Cristo, dela, da sua boca, vai fluir palavras de transformação no poder do Espírito. Outra coisa, irmãos, que esse ponto aqui revela, é que Paulo, já falei isso anteriormente, Paulo era, infelizmente, um egoísta tomado pelo ódio, que não conhecia tão bem assim as escrituras sagradas. Parece que estou detonando Paulo aqui, né, irmãos? Porque ele não reconheceu Jesus. Ele não reconheceu que Jesus era o cumprimento, que Jesus era a profecia. Isso já revela uma coisa para um homem: tu não é tão bom assim quanto tu pensava que era. E ele teve que admitir isso depois. Prossegue, irmãos, o seguinte, versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz do Senhor Jesus vai aos ouvidos de Paulo. E assim, irmãos, uma coisa que aconteceu aqui com Paulo é o que acontece com a gente de uma forma espiritual. Uma luz, Saulo ficou cego. Quando a luz de Jesus brilha em nós espiritualmente, nós percebemos que nós éramos cegos. E só agora em Jesus é que nós, de fato, vemos. Então diz aí no versículo 4 que ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Irmãos, Jesus fala confrontando o ser humano em seu caminho enganoso. Para manifestar a paz, ele tem que quebrar o que há de mal no coração do homem.
Então ele confronta o mal no coração do homem. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo agora tem que saber de fato o que ele é. E Jesus está dizendo para ele o que ele é. Nem sempre a verdade de Jesus, irmãos, vai ser doce para a gente. Há uma palavra em Apocalipse que diz, né? João fala que pegou um livrinho na mão, que foi ordenado ele pegar aquele livrinho. Peguei o livrinho da mão em Apocalipse 10:10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Na minha boca era doce, mas quando às vezes a gente recebe a palavra é maravilhosa, que palavra de Deus, do Senhor, mas quando a gente pega aquela palavra e joga no nosso interior, para confrontar com quem nós somos, na realidade do nosso coração, se somos pessoas que odeiam, pessoas omissas, pessoas indiferentes, que em tudo isso atrapalhamos o avanço da obra de Cristo, ela se torna amarga. Porque agora está mostrando quem nós somos lá no nosso interior. E, irmãos, uma dificuldade muito grande para a gente é admitir falhas. É admitir falhas. Por exemplo, irmãos, talvez muitos aqui tenham tido essa experiência. Se você fizer uma dinâmica de grupo e perguntar para as pessoas, qual é o seu maior defeito? Pensa aí, qual é o seu maior defeito? É só para eu beber água, irmão. Muitos normalmente respondem assim, muitos, né? Não todos não. Qual o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto das coisas no lugar. Eu cobro muito de mim mesmo. Qual o seu maior defeito? Eu sou enjoado, sou caprichoso demais com as coisas, não gosto de nada bagunçado. Qual o seu maior defeito? Eu acho que eu exijo demais das pessoas, mais do que elas podem dar. No final, sabe o que a pessoa está dizendo? Que os seus defeitos, na verdade, são excesso de virtude. O cara não pode dizer que ele é chato. A igreja é cheia de gente chata, não é, irmãos? Cheia de gente chata. Só que às vezes o chato é você, cara. Tu não sabe, mas todo mundo acha isso. Mas tu não sabe, tu acha todo mundo chato. Porque igreja, irmãos, é uma coisa maravilhosa, irmãos. A igreja é uma coisa de Deus, demais. Deus manda a gente de tudo quanto é tipo. Não sei se os irmãos da minha igreja vão ouvir essa mensagem, mas eu amo demais a igreja, que eu sou pastor, porque igreja para ter gente maluca, doida. E o lugar onde só tem gente normal é chato. Os malucos alegram o nosso coração, e lá tem um monte de doidos do outro é tipo. E graças a Deus tem uns malucos por Jesus, né, que são a maioria, mas a gente sempre acha que o complicado é o outro, o chato é o outro. Quem complica as coisas, quem estraga as coisas. E a gente é que é exigente. Outra coisa, irmãos, que a gente aprende quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É que quem persegue a noiva, persegue o noivo. Paulo, ele pediu cartas, Saulo pediu cartas para prender pessoas do caminho, que era um nome dado ao povo de Deus também naquele momento. E depois Jesus fala, eu sou Jesus, a quem você persegue, porque Cristo e a sua igreja são apenas um. E irmãos, eu creio que a igreja é algo tão de Deus, porque as pessoas estão tentando fechar a igreja há séculos, e nunca conseguiram, e nem vão conseguir. E às vezes, irmãos, não precisa das coisas de fora, porque, infelizmente, as coisas que tentam destruir, às vezes, a igreja mina de dentro da gente mesmo. E aí a gente tem discórdias no nosso meio, brigas entre denominações, teólogos liberais que vêm dizer que não existiu milagre, a Bíblia não é toda palavra de Deus, desmerecendo as pessoas que creem em coisas que são tidas por sobrenaturais como se fossem menos inteligentes, que essa é a maioria da igreja.
Pessoas que creem num Deus que se tornou homem e que nasceu como homem no ventre de uma mulher virgem, que ressuscitou pessoas e depois ele mesmo ressuscitou, que fez cegos enxergarem, coxos andarem com apenas o poder da sua palavra, que voou porque ele subiu aos céus, até voar. Jesus voa. Jesus é o maior super-herói que tem, meu irmão. Você que gosta desses negócios, ele anda sobre as águas, ele voa. Com o poder da palavra dele, as coisas acontecem, não há ninguém superior a ele. E, irmãos, pastores mal intencionados, aos montes, lobos em pele de ovelhas. Outra coisa, irmãos, crente que gosta de falar mal da igreja. Quantas pessoas gostam de pegar no local de trabalho, detonar todo mundo? E às vezes as pessoas não crentes estão ouvindo. Detonar todo mundo e os filhos não são convertidos ainda. A gente fica com raiva, irmãos, dos ataques que a igreja sofre na nossa nação, mas ninguém fala mais tão mal da igreja quanto a própria igreja. Ninguém mais gasta tempo falando mal da gente do que a gente mesmo. Parece que se torna até um hobby, irmãos. Sem contar aí péssimos testemunhos, omissões. E sabe o que a gente tem que pensar, meu irmão? Quando falar mal da igreja de Cristo, ela é a noiva de Cristo. E nós temos que lavar a nossa boca quando formos falar da noiva de Cristo. Até mesmo porque nós somos parte dessa noiva. A noiva de Cristo é imperfeita, mas ela tem um noivo que a ama muito. Ela tem um noivo que deu a vida por ela, mesmo ela não merecendo. Ela tem um noivo que diz que ele e ela são a mesma coisa. Quem persegue a noiva, persegue o noivo. Então temos que tomar muito cuidado para não sermos tomados pelo hobby de falar mal da igreja, porque é falar mal da igreja de Cristo. Aqui é um congresso da UPH e pergunto para os homens aí, vocês gostam que falem mal da mulher de vocês? Sim ou não? Pode falar. Não? Gosta? Não, né? Então por que a gente acha que Jesus vai gostar que falem mal da noiva dele? É igual, meu irmão. E falar mal da noiva, se voltar contra a noiva, uma outra palavra lá em Atos 26, Paulo ele fala de um jeito mais completo. Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você, Saulo, ficar dando coice num ferro com uma ponta pontiaguda. Você está ferindo a si mesmo. Jesus é doce, irmãos, mas ele ama demais a sua noiva. Paulo agora, então, ele tinha que olhar para dentro de si e dizer a verdade. Ele se achava um homem sábio, zeloso, mas no encontro com Jesus, só restou para ele dizer uma palavra acerca de si mesmo: eu sou um perseguidor. Ele se achava zeloso, conhecedor da lei, mas na verdade ele não passava de um perseguidor injusto. Essa era a verdade. Nós podemos dizer muitas coisas de nós mesmos, meus irmãos, mas temos que apenas abrir o nosso caminho para a verdade, o nosso coração para a verdade do que Cristo quer dizer para a gente. Porque uma das coisas mais difíceis é admitir falhas. E o medo do que isso pode representar. A gente fala muito da igreja perseguida e que ela precisa ter coragem para não negar Jesus. Mas mesmo nós que não vivemos num contexto de perseguição, nós precisamos ter coragem para dizer quantas vezes a gente nega Jesus nessa vida.
com as nossas escolhas. Coragem para admitir o nosso pecado e dar o verdadeiro nome para o pecado. A gente de repente acha que na igreja, eu não vou muito com a cara de fulano. É ódio, meu irmão. Não fica dando esse nome de não vou muito com a cara. É que a gente é evangélico, presbiteriano, né, irmãos? Que de repente tem um aí que até diz assim, meu santo não bateu. Né? Por que você não gosta do irmão? Meu santo não bateu. Acho que ninguém falou uma coisa dessa. Mas o que acontece? Dar o nome verdadeiro é o quê? É ódio. Você odeia seu irmão. E aí você tem que tratar o seu coração, você tem que semear a paz. Mas você primeiro tem que estar em paz com Cristo. Porque quando você odeia seu irmão, você não está em paz com Cristo, porque Cristo ama você e o seu irmão. E ambos são a noiva dele, que ele ama e que ele deu a vida. Estar em paz com Cristo é estar em paz com meu irmão, estar em paz com Cristo, eu vou estar em paz com meu irmão, e no final tudo é um círculo que não acaba, contínuo. E aí, irmãos, a gente aqui nessa nossa terra, nesse Brasil brasileiro, a gente tem uma tendência fortíssima em fugir da realidade, fingir que ninguém erra. Parece que a gente gosta mais da pessoa que não admite que errou do que aquela que admite que erra. Se uma pessoa admitir seu erro, a gente já descarta logo, não presta, a gente prefere acreditar naquele e fingir que a gente acredita que o cara é perfeito. Não é comum nas igrejas, irmãos, um pastor é pego no flagrante, num erro, num crime, desvio de dinheiro, dinheiro não declarado, adultério. O que o cara diz? Que é o quê? Perseguição religiosa. E um monte de fiel está junto com um cara, porque quer seguir um líder que não quer admitir, como Davi, sou um adúltero, me purifica, Senhor, purifica a minha vida, lava do meu pecado, porque quando o Senhor me lavar, eu vou proclamar a tua palavra, e os pecadores, eles vão se converter a ti. Admitirmos. Saulo, ele se considerava zeloso, mas era um perseguidor, e Jesus faz tanta questão de que ele saiba disso, porque ele fala 2 vezes, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Jesus podia responder, eu sou Jesus, mas não, ele fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque na verdade, irmãos, é o seguinte, existe uma covardia em não admitir os pecados, assim como existe também uma malandragem em não admitir os erros, para você conseguir conquistar aqueles que não querem pesar as coisas pela palavra e refletir pela palavra e discernir as coisas. Mas eu diria, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque várias coisas na nossa cultura nos influenciam para o medo. Não é que todo brasileiro é medroso, mas às vezes parece que a gente tem medo de encarar algumas coisas. E é interessante o seguinte, irmãos, às vezes até coisa que parece insignificante, simples, que eu não acredito que é isso, porque que às vezes existe muito medo na nossa terra, não, irmãos. Mas uma vez eu estava lendo um texto de um rapaz que foi trabalhar de cuidador de bebê num outro país, uma outra cultura, e ele estava cantando as músicas para o bebê dormir. E era coisa do tipo assim, meu anjinho, docinho, vai para a caminha, vai ninar, você é tão bonitinha, tão belinha, tudo essa coisa assim, mas não lembro qual era a música não, mas é uma coisa assim, tinha negócio de anjinho, bonitinho, vai dormir, coisa assim. E aí ele começou a pensar nas músicas, nas canções da infância do brasileiro. O que a gente ouvia, muitos de nós ouvíamos quando era bebê, criança. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, samba lelê precisava de umas boas palmadas. O samba lelê já tem um nome horroroso. Ele tá com a cabeça quebrada. E ainda fala o quê? Dá uma palmada no garotinho.
Nana, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Tá sozinho o bebê, cara. Não vai só a cuca, o saci, vai todo mundo pegar o neném. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou ferido, a rosa despedaçada. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. E aí, irmãos, para os nossos militares, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. A gente está se lascando desde que era bebê, meu irmão. É gente brasileiro, cara. A gente já se dá mal desde o berço. Então, nós somos um povo, meu irmão, que a gente aqui, a gente é uma mistura de medo com coragem. A gente chegou até aqui. Estamos aí e o Senhor nos encontrou, irmãos. Amém. Irmãos, aí a gente vem para a igreja. Aí agora a gente vai cantar a música da igreja. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Aí a gente aprende, cresce aprendendo o quê? Que Deus é um pai carrasco. Se você botar uma mão onde não devia, pisar o pé onde não deveria estar, se você olhar, Deus vai descer com um chicote, meu irmão, que vem do céu até o seu lombo. Porque a gente, sem perceber, alimenta a cultura do medo. E o grande problema, às vezes, de nós, irmãos evangélicos, é que, aí eu digo o evangelho em geral, talvez eu acredito que aí, vou até aliviar a nossa carga agora, presbiteriano já bati demais na gente, né? Eu não acredito que esse é um ponto nosso. Quantos querem formar um povo, seguidores, colocando medo nas pessoas? Medo de que a vida dela vai desandar, medo de que Deus vai castigar, medo de que tudo vai dar errado, medo de que se ela não fizer aquilo, Deus não vai fazer aquilo outro. Medo, 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 medo. Medo de que se você admitir seu pecado, sua comunidade vai te abandonar, vão virar a cara para você, você vai ser humilhado. E aí muitos de nós não sentiu o amor que Paulo está sentindo, mesmo sendo perseguidor da igreja, que Pedro sentiu, mesmo negando Jesus, que Davi sentiu, mesmo adulterando diante de todo Israel, mas continuando sendo amado pelo nosso Deus. Então muitos preferem continuar fingindo, seguindo uma mentira, e não tem paz no seu coração, porque não está em paz com Deus. E como vai semear a paz nesse mundo, se não está em paz com Cristo? Paulo foi um grande semeador da paz, mas primeiro Cristo entrou em paz com ele, e assim Paulo semeou a paz para várias pessoas. A carta de Filemão, por exemplo, irmãos, é um homem semeando a paz. Ele se encontra com um escravo fugitivo chamado Onésimo, prega o evangelho para esse homem se converte, e Paulo podia dizer o seguinte: escravo, foge agora, porque ninguém é seu dono. Mas não, Onésimo possivelmente tinha dado algum prejuízo ao seu senhor. Paulo fala para ele: Onésimo, você tem que voltar. E ele escreve uma carta a Filemão, que era o dono de Onésimo, e dizia assim: mas como pode a escravidão? Ele tinha que mandar o escravo fugir. Mas ele escreve a Filemão dizendo: se você não perdoar ele, eu pagarei tudo que ele te deu de prejuízo. E eu digo para você, se você me considera, Filemão, como seu pai na fé, como um líder espiritual, recebe esse homem não como escravo, mas como irmão. Um homem semeando a paz. Um homem pacificando as coisas e não jogando uns contra os outros. Saulo caiu, diz o texto, irmãos, mostrando a fraqueza do homem diante do Todo-Poderoso. R.C. Sproul, ele disse certa vez o seguinte: os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus.
não se dão conta da sua insignificância e não se convencem disso enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Certa vez eu aprendi o seguinte, irmãos: você só vai ser útil para Deus quando você perceber que Deus não precisa de você para nada. Jesus mesmo ensinou a gente uma vez uma parábola. Depois de você ter feito tudo, diga o quê? Servo inútil, porque fiz apenas o que deveria ter feito. Aí tem muita gente na igreja que não faz nada. Aí você pergunta para o irmão: por que tu não está fazendo nada? É porque eu sou um servo inútil. Você, não, meu irmão. Você diga, quando você encontrar com um irmão que não quer fazer nada, e ele fala para você: não, porque eu sou um servo inútil, diz: não, você é só inútil. Servo, ele serve alguma coisa. Se não serve para nada, é inútil. Quem entra no céu é o servo inútil. Foi chamado por Cristo para servir, mas ele se sente inútil. O que é só inútil, irmão, não é de Cristo, porque o reino de Cristo é um reino de servos. E nesse caminho da paz, irmãos, o difícil de seguir a Cristo, uma vez eu estava refletindo naquele texto do entrar pela porta estreita, e eu comecei a pensar o que seria entrar pela porta estreita. Muita gente acha que entrar pela porta estreita é ter que ficar um tempão num culto, cantando música e ouvindo uma pregação. Então você abre mão de um shopping, de uma praia, de um passeio, você está entrando pela porta estreita, tu tem que ir para a igreja. Está fazendo um grande esforço. Meu irmão, se tu pensa assim, você precisa aprender a pergunta número 1 do breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Enquanto você glorifica a Deus, você tem prazer nele. Se você não tem prazer em Deus enquanto o glorifica, meu irmão, ore por você. E peça oração por você. Peça que os irmãos te ajudem. Porque há um problema sério contigo. Você tem que sentir prazer em Deus. É natural do cristão sentir prazer em Cristo enquanto o glorifica. Isso foi dito pelos nossos irmãos de muitos anos atrás e está no nosso breve catecismo. Livro velho toda a vida, né, irmão? E os antigos já sabiam disso. Você tem que sentir prazer enquanto glorifica Cristo. Alegria enquanto glorifica Cristo. Então, irmãos, a porta estreita é um ensino que está dentro do Sermão da Montanha. E lá no Sermão da Montanha, por exemplo, está na teoria o que Jesus ensinou na prática, na conversão de Paulo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Para a gente demonstrar que somos filhos do nosso Pai no céu, a gente tem que amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, entrar pela porta estreita. Sabe outra coisa que está lá, irmãos, no meio do contexto do Sermão da Montanha, e quando Jesus fala que entrar pela porta estreita, se seu irmão te bater na face direita, o que tu faz? Da esquerda. Entrar pela porta estreita, meu irmão. Que maravilha seguir Jesus, né, irmãos? Quem está empolgado por seguir Jesus aí? Amém. Quer ajudar os outros? Dá uma esmola. Mas não se amostra com isso, não. Dá de um jeito que a mão esquerda não veja que a direita está dando. Se você jejuar, não trombeteia por aí não, faz de conta, mostra ali que você está com um corpo fortão, porque você não pode dizer isso para os outros. Se você for orar, não se amostre de querendo dar uma de que a sua oração é poderosa, mostrando que coisas que matam a nossa vaidade, que matam a nossa vontade, irmãos, e cabe a nós, somos filhos de Deus e somos também chamados de filhos de Abraão. No caminho da paz temos que entender que somos abençoadores. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas quanto a Abraão, Deus disse o seguinte: seja você uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala: eu abençoo e eu amaldiçoo. Quanto você, Abraão, você só pode abençoar. Nós só temos ordem para abençoar. Não temos ordem de Deus para amaldiçoar ninguém. Ele amaldiçoa se ele quiser. Nós não. Nós somos o povo que cabe simplesmente transmitir a bênção do nosso Salvador. Prosseguindo, irmãos,
Nesse caminho, Deus não deixa a gente sozinho e sem saber o que fazer. Então ele diz para Paulo no versículo 6, levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Nós temos a orientação da Escritura Sagrada, irmãos. Deus sempre nos orienta o que a gente tem que fazer. E Jesus aqui manda Paulo se levantar. Depois de jogar o homem por terra e mostrar que ele era fraco diante do poder do Mestre, mas o propósito de Cristo não é humilhar, Jesus fala, agora você se levanta. E sabe uma coisa maravilhosa para a gente, irmãos? Que somos homens e mulheres comuns, pecadores. É que Saulo aqui, na vida dele, acontece um perdão muito anterior, que muitos de nós não ligamos. Quando Estevão foi morto, Saulo segurou a capa dos homens que apedrejaram Estevão. E Paulo era a favor de tudo aquilo. E Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e disse, Pai, não considere esse mal que eles estão fazendo. Saulo já tinha sido perseguido, irmãos, por um cristão assassinado. E onde ele estava no meio. Ele não recebeu só o perdão de Jesus, ele recebeu o perdão da igreja, não apenas da conversão, depois da conversão, mas antes mesmo da sua conversão. Estevão perdoou os seus assassinos, e entre os assassinos estava Saulo de Tarso. Perdoado não apenas por Jesus, mas perdoado por um irmão. E aí Jesus então manda agora Saulo levantar. Sabe por que Jesus levanta um homem que era tomado de ódio, de egoísmo? Porque um dia o filho dele, porque um dia Jesus desceu à sepultura. É por Jesus ter descido que ele nos levanta. Tira de nós a humilhação, porque ele foi humilhado. Jesus joga na lona um arrogante que agora reconhece que necessita de Deus. Tem umas palavras, irmãos, de um pastor presbiteriano de Nova York, pastor Timothy Keller. Ouvindo uma vez uma pregação dele, ele disse o seguinte: eu era tão mau que Jesus teve que morrer por mim, mas eu era tão valorizado que Jesus teve prazer em morrer por mim. O mesmo fato que me humilha até o chão, me leva em amor até os céus. E Jesus, ele jogou Saulo no chão não para humilhá-lo, mas para que levantasse um novo homem, para que ressuscitasse ali uma nova criatura. Saulo não ficou sozinho, porque diz o versículo 7 que homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Irmãos, tudo o que acontece com a gente positivamente aconteceu com Cristo de forma negativa. Saulo tem homens que conduzem ele para cuidar dele. E por que Saulo pode ser perdoado e conduzido para ser cuidado? Porque um dia Jesus foi conduzido à morte, ao sacrifício, à humilhação. Irmãos, antes de Paulo semear a paz ao mundo, primeiro Cristo semeou a paz em Paulo. Nós apenas precisamos reconhecer que precisamos estar em paz em Jesus. E o que há em nós que possa ser que estejamos em guerra com Cristo e que não lutamos. Cristo joga a gente em terra, irmãos, como jogou Paulo, não para nos humilhar, mas para nos redimir, para levantar uma nova criatura.
Cristo não tem prazer na nossa humilhação, embora Ele ordena que a gente se humilhe, porque Ele se humilhou por nós. Bruce Shelley, um comentarista, ele escreveu o seguinte certa vez: o cristianismo é a única grande religião que tem como evento central a humilhação de seu Deus. Ele se humilhou para que nós não permaneçamos em humilhação. E encerrando o texto que a gente leu, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aqui muitos se dividem, estaria Paulo jejuando ou Paulo estaria simplesmente atemorizado, espantado com o que aconteceu com ele no caminho para Damasco? Eu particularmente, irmãos, creio que Paulo jejuou, porque era uma coisa comum nele. A gente vê, por exemplo, coisas que a gente deveria praticar hoje e a gente seria mais sábio em muitas decisões. Quando Paulo e Barnabé foram separados para uma missão específica, eles oraram e jejuaram. Nossa igreja é uma igreja governada por presbíteros. E Paulo ensina que em Atos 14, 23, antes de eleger os presbíteros, sabe o que Paulo com a igreja fizeram? Eles jejuaram e oraram para então escolher os presbíteros. E Paulo jejuava porque simplesmente era uma prática de consagração nossa. Até porque, irmãos, eles faziam esse momento de escolha. É um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa receber a sabedoria de Cristo para a gente não ser movido pela nossa vontade. Saulo, eu creio que ele jejuou porque ele reconhece Cristo e agora ele queria conhecê-lo melhor. Ele queria se consagrar mais a Cristo. E, irmãos, nós precisamos falar de Cristo com brilho nos olhos. Certa vez, irmãos, um pastor escocês da igreja da Escócia, que é a igreja presbiteriana de lá, chamado Robert Murray McCheyne, ele morreu aos 29 anos de idade, e a última pregação dele foi em Isaías 60, capítulo 60, versículo 1. É o texto que diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E ele morreu naquela semana com apenas 29 anos de idade, e tinha uma carta encontrada ao lado, no quarto dele, que encontraram, e dizia o seguinte, a carta: uma pessoa que esteve naquele último culto de Robert McCheyne: eu ouvi a sua pregação no último sábado à noite, e o seu sermão me trouxe a Cristo. Mas não foi nada que você disse, é o que você era enquanto pregava. Porque eu vi em você uma beleza de santidade que eu jamais havia visto. Você estava falando da glória de Deus que estava em Jesus, e eu vi a glória de Jesus sobre você. E é isso que me trouxe a Jesus. Eu vi a glória de Jesus em você. Que o mundo veja o brilho de Cristo em nós. Sabe, irmãos, o mundo já tem muita guerra. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode trazer essa guerra para dentro da própria igreja e nos voltarmos uns contra os outros, e estamos diante de um mundo frágil. Muitas pessoas são arrogantes e acham que podem. Hoje existe um culto ao corpo, a pessoa pensa que pode tirar onda com o seu corpo, mas não há como tirar onda com o seu corpo, meu irmão. O seu corpo é frágil. Nós vivemos num mundo de pessoas frágeis, num mundo onde pessoas morrem no piscar de olhos. E, irmãos, eu só queria deixar aqui uma última experiência para encerrarmos. Em 2014, eu fui com a minha família para Belo Horizonte, minha esposa e minha filha, que eu fui lá fazer um treinamento para aperfeiçoamento do trabalho de grupos pequenos na nossa igreja. E era uma sexta-feira, 11h30 mais ou menos, um sol brilhando, e eu só me recordo de eu tentar segurar o carro na pista. E o carro ia para a direção que eu não queria, e de repente eu só lembro do carro capotando. E naquele momento eu só pensava, meu Deus, o que eu fiz? Como que está minha filha, minha esposa?
E de repente acordamos, minha esposa acordou primeiro, chamou pelo nosso nome, eu sangrava muito na testa. Era um corte ridículo, mas muito sangue. Parecia que eu tinha arrebentado a cabeça toda. E minha esposa gritou pela minha filha, ela estava bem. Eu soltei o cinto de segurança e pessoas do lado de fora gritavam se estava tudo bem lá dentro, se alguém estava vivo. Nós respondemos, eu terminei de quebrar o meu vidro e saí pelo buraco da janela. O da minha esposa não tinha como sair porque estava totalmente soterrado na terra. E ali eu desesperado tentando abrir as portas e as pessoas tentando me acalmar. Calma, calma, nós vamos tirar ela de lá de dentro. E eu tentava abrir as portas e eu não conseguia, eles me seguraram. E falaram, calma, que nós vamos tirar sua família lá de dentro. E eles, pessoas que eu nunca vi na minha vida, nunca mais verei talvez, e se eu ver não reconheço, eu só lembro de um, que é o nome do meu sogro, eu lembro do nome só, que é Edivaldo. É o único que eu guardei o nome, pelo menos. Mas, de repente, eles tiraram, pegaram os tapetes, estava tudo espalhado. Depois que tiraram elas de dentro do carro, eu abracei minha esposa e minha filha e pedi perdão a elas. E elas falaram, você não tem do que pedir perdão. Eu falei, eu tenho que pedir perdão porque foi eu que botei vocês assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu dormi. Eu não sei se eu errei a curva simplesmente. Eu não sei se o carro apresentou alguma falha. Mas eu tenho praticamente certeza de que algum erro eu cometi naquela curva. Porque depois eu fui entender direito. Eu só lembro de eu não conseguir o carro na pista e o carro capotando. Mas depois eu vi que eu puxei o carro da curva, que eu tinha saído da pista, puxei ele para dentro de volta. O carro depois rodou na pista e ficou na contramão. Ele derrapou para um barranco onde ele capotou 3 vezes, até parar com os pneus para cima. E eu tenho plena consciência que eu errei no volante. E eu abracei minha esposa e minha filha porque eu sou responsável por cuidar delas. E uma atitude errada minha poderia ter acabado com a vida delas. E outra coisa que a gente saiu, irmãos, a gente não fez o treinamento que a gente ia fazer em Belo Horizonte. A gente não chegou na igreja que a gente iria. Mas a gente saiu de lá tomado por uma certeza, irmãos, que a gente não tem tempo para gastar nossa vida com briguinhas inúteis, com conversas tolas, com o que não dá fruto. Porque, irmãos, foi tudo tão rápido que eu percebi que em segundos, num piscar de olhos, a minha família inteira poderia ter morrido. Em segundos, famílias inteiras estão morrendo. E nós, irmãos, temos que semear a paz nesse mundo. Só que a gente, às vezes, não estamos semeando a paz nesse mundo que está morrendo, vítima da violência, vítima dos acidentes, vítima de uma saúde ruim. Por quê? Porque estamos em guerra entre a gente, estamos em batalhas entre a gente. Nós não paramos de guerrear entre a igreja, dentro da própria igreja. O primeiro ministério que eu assumi, irmãos, a Igreja Presbiteriana Bom Pastor, em Belfor Roxo, ela estava com uma crise tão grande dentro dela, pessoas sendo disciplinadas, famílias contra famílias, por causa de fofocas, por causa de história que não deveria ter sido contada. E uma pessoa falou assim para mim, pastor, o senhor está chegando aqui agora e eu acho o seguinte, o senhor tem que fechar as portas da igreja e os membros têm que resolver as coisas entre eles e só depois que tudo estiver resolvido entre a gente, o senhor abre as portas da igreja de novo. Eu falei assim, meu irmão, minha irmã, se a gente fechar a porta da igreja para a gente resolver os problemas entre a gente não abre nunca mais. Porque é no meio da missão, é no meio da luta contra o diabo, que nós não vamos ter tempo para lutar contra o nosso irmão em Cristo, para guerrear contra o nosso irmão em Cristo, que deve estar junto com a gente, batalhando pela mesma paz, lutando contra o império das trevas, para que haja paz de Cristo entre os homens. Aleluia, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e orar nesse momento. Pai santo e maravilhoso,
Obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de honrar o nome de Jesus, anunciar o nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos deu essa paz. Como Jesus disse para a gente, eu deixo a minha paz para vocês. A minha paz eu dou. Não dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é única. É aquela que vem do ser mais amoroso de todo esse universo, mais doce. E nós queremos honrar o nome do teu Filho, ó Pai. A paz na nossa vida, a paz de Cristo em todo o nosso ser. É no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.